Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar com vocês hoje sobre o poder do Espírito Santo e a importância do Espírito Santo. Jesus esteve aqui com seus discípulos e antes de subir aos céus fez uma promessa a eles. Disse: Eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele me glorificará, ele vos guiará em toda a verdade. É a promessa do Espírito Santo para nós, para o crente. O Espírito Santo agora habitaria em todo aquele que nele cresce e viveria com ele para sempre. Paulo, escrevendo aos Efésios, também dá uma ordem relacionada ao Espírito Santo. Diz: Não embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele também diz, quando está subindo aos céus, ele já ressuscitou, apareceu aos discípulos e diz: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder, e semeeis minhas testemunhas. A palavra grega ali é dunamis, poder, unção, que ele daria aos discípulos logo que ele subisse. Agora, qual é a importância disso? Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos simplesmente realizar as obras de Deus. Não conseguimos fazer absolutamente nada. E como a nossa geração está vazia do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Por exemplo, as Escrituras. Nós não conseguimos entender as Escrituras sem o Espírito Santo. Quando Jesus diz: Ele vos guiará toda a verdade, é só o Espírito Santo que pode nos dar entendimento das Escrituras. Em outro texto diz: Abriu-lhes o entendimento para que entendesse as Escrituras. Sem o Espírito Santo você não entende as Escrituras. É a doutrina que chamamos doutrina da iluminação. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é só uma letra morta. Mas o Espírito Santo abre nosso entendimento para entender, compreender coisas profundas da Escritura. Que mais? Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos orar. Romanos capítulo 8 diz que vós não sabeis orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. Sem o Espírito Santo também não é possível orar. É Ele que nos inspira, Ele que faz a mediação entre nós e Deus, é Ele que coloca as palavras na nossa boca, é Ele que unge a nossa oração, é Ele que interpreta nossas orações para o Pai. Que mais? Sem o Espírito Santo não conseguimos a santificação, mortificação do pecado. Romanos 8,3 diz: Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, viverei. A carne está o tempo todo nos inclinando para o mal, nos inclinando para o pecado. Quem é que mortifica? Quem é que imobiliza, paralisa ela? O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. É Ele que santifica o crente, que purifica a mente, os olhos, o corpo. É Ele que amordaça a nossa carne, é Ele que acorrenta ela. Por isso precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. Por exemplo, evangelizar, pregar um sermão. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando Deus chamou os profetas, antes deles falarem, eles foram ungidos com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então nós não podemos pregar sem o Espírito Santo. Não podemos convencer uma alma sequer vir a Cristo sem o Espírito Santo. Está vendo como ele é essencial? Na oração, na leitura das Escrituras, na mortificação da carne, na santificação, na pregação do Evangelho, é necessário o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não podemos realizar as obras de Deus. Mas, por incrível que pareça, nunca uma geração foi tão vazia do Espírito Santo como a nossa, tão carente da graça como a nossa, tão seca
das coisas divinas como a nossa. Por isso, tem plantado muito e colhido pouco, porque tem lutado na carne, no braço. E lutando na carne, nós não vamos vencer, porque a nossa luta não é natural, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Precisamos mais do que táticas humanas. Precisamos de unção, precisamos de fogo, precisamos do poder, precisamos estar cheios do poder do Espírito Santo para combater o bom combate, para discernir as coisas, discernir as ciladas do inimigo, o sussurro e a voz dele, para nós anteciparmos o pecado e a tentação da nossa natureza, da nossa carne, para nós pararmos de contar histórias e palavras vazias para as pessoas, mas pregar com fogo nos lábios, de modo que elas se converterão, elas se convencerão. Portanto, é um chamado urgente para sermos cheios do Espírito Santo. Agora, como somos cheios do Espírito Santo? Duas coisas simples. Primeiro, imergir na palavra. Segundo, imergir na oração. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Se você está cheio das Escrituras, você está cheio do Espírito Santo. Se você está vazio das Escrituras, você está vazio do Espírito Santo. O conhecimento bíblico é o conhecimento divino. Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Dizia-se de John Bunyan, um puritano, que se cortasse as veias de John Bunyan, não sairia sangue, sairia versículos. Esse era um homem cheio do Espírito Santo, que conhecia a palavra estava nos seus lábios, estava saturado, encharcado com a palavra. Então, se debruce diante da palavra e absorva todo o seu conhecimento. Segundo, oração, uma vida de oração. Não é aquela oração meia boca para dormir, Senhor, obrigado por isso, com sono, amém. Não é aquela oração de agradecimento da refeição, obrigado pela refeição, e essas todas são bíblicas, são legítimas, mas é o quarto de oração, é o quarto de guerra. É a hora que você vai trancar o quarto sem a presença da mãe, do pai, do filho, da esposa, do marido, e você vai lutar com Deus igual Jacó. Você vai buscar poder do alto. Você vai rogar e rogar de novo, e outra vez, mais outra e outra, até que ele rasgue os céus e desça, e unja, e encha você do poder do Espírito Santo. Fazendo assim, meu irmão, mergulhando na palavra e na oração, o Senhor vai te visitar com porções poderosas da graça e te encher, e assim você vai estar apto para essas e tantas outras áreas da vida cristã e aquilo que Deus exige de nós. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço.